Muito obrigada, Renata. Vamos aqui Gratidão. refletir, né, nesta obra aqui bem fininha, né? Não é um livro denso, mas assim de uma profundidade muito grande. Um conto de Natal, né, de Charles Dickens, um clássico da literatura universal, né, escrita aí por esse inglês, um dos maiores romancistas, né, da literatura. E vamos fazer essa reflexão, lembrando como que um conto de Natal ele foi escrito em 1843. Porém, muitos elementos aqui desse um conto de Natal parece muito, né, que ele bebeu da fonte do livro dos Espíritas, né? Esse um conto de Natal. Parece que ele bebeu da fonte do livro dos Espíritas de Allan Kardec. Mas um conto de Natal foi escrito em 1843, ou seja, 14 anos antes de Allan Kardec publicar o livro dos Espíritas. Então, no desenrolar da história, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, né? Essa história, esse um conto, ele é de uma riqueza muito grande, né? Ele se passa na era vitoriana, na Inglaterra, na era vitoriana, Revolução Industrial, uma polaridade social muito grande nesse período, os muito ricos e os muitos miseráveis, né? Morando ali na Inglaterra, principalmente em Londres. E aí Charles Dickens ele vai retratar muito bem, né, essa sociedade inglesa aí do século XIX, desse período, né? Então, ele conta a história do senhor Ebenezer Scrooge, né? Ebenezer Scrooge era um rico comerciante, homem de negócio, lidava com comércio exterior, comércio, bolsa de valores, enfim. Ele tinha um escritório em Londres e acumulou muita riqueza, né? Já estava bem de idade e as maiores características de Scrooge, Ebenezer Scrooge, era ser um homem avarento, um homem mesquinho, egoísta, insensível, cruel, amargurado, solitário, e etc, e etc. Né? Então, ele chega aí, na sua velhice, né, com essas características pesadas e tristes, né, muito tristes. Né? No livro dos Espíritas, na questão 913, né, é perguntado o seguinte: dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a resposta é o egoísmo. O egoísmo. E Ebenezer Scrooge, ou Senhor Scrooge, como é chamado muito no livro, ele é um homem extremamente egoísta. Ele, só ele e ele. Nada de compartilhar, nada de dividir, né? Nada de dividir. Então, no seu escritório, ele tem um funcionário chamado Bob, e Bob trabalha para ele há muitos anos, ganhando uma miséria. E ele trata Bob muito mal. E ele não respeita o Bob. Né? Bob tem uma família numerosa, tem um filho doente, o mais novo é doente, a gente vai ver mais adiante. E Ebenezer Scrooge não tem a menor piedade. Né? O que ele puder explorar o Bob, ele vai explorar. E aí nós estamos situando no tempo, em véspera de Natal, né? No século XIX, 1843, véspera de Natal. O que é que acontece? As pessoas estão se preparando, né, para o nascimento de Jesus, né? Uma data assim emblemática no mundo cristão, né? E é, é, o movimento na cidade é grande, a efervescência é grande, mas o senhor Scrooge, ele odeia o Natal,
ele acha uma bobagem, acha Natal uma bobagem, principalmente entre as pessoas pobres. Eles vão comemorar o quê? Não tem nem o que comer, pobre, vai gastar dinheiro com o quê? Ele não gosta do Natal. Ele não gosta da alegria. É aquela pessoa, né, taciturna, reclusa, ele não gosta. E aí, o sobrinho dele, o Fred, vai lá no escritório dele chamá-lo para passar a noite de Natal com a família dele. E ele disse que não vai porque Natal é bobagem. Aí o Fred entra no escritório, todo sorridente. Feliz Natal, tio. Ele, Feliz Natal para quem? Né? Extremamente grosso. E esse sobrinho, muito querido por ele, todos os anos, sempre ele vai e faz essa insistência em chamá-lo para passar o Natal com a família. E ele não vai. É um homem solitário, mora em um casarão sozinho, né? E ele não vai. O funcionário dele pediu permissão para, no dia de Natal, que é 25, folgar, que é feriado, né? Folgar. E a duras penas, depois de muita confusão, ele vai é, conceder, né, essa folga ao funcionário. Então, vá observando aí o nível de apego à matéria, o nível de insensibilidade do senhor Scrooge. E aí, chega nesse mesmo período, né, na véspera de Natal, 24, que em Londres a tradição maior da festa é no dia 25, né? Dia 24 tem aquela efusão toda, as pessoas comprando coisas para ceia, para o almoço do dia seguinte, para as festas e tudo, cântico nas ruas, natalinos, né? Mas a festa maior ocorre no dia 25, né? E seu Scrooge recebe nesse período aí do dia 24, na loja dele, um grupo de senhores arrecadando doações para os pobres que moravam debaixo das marquises, debaixo das pontes, necessitados. Aí ele recebe esse pessoal muito mal. Seu Scrooge recebe mal, não dá doação nenhuma, diz que isso é obrigação do governo, que aquelas crianças que estão na rua teriam que ir para um reformatório penal, né? Então ele não tem a menor compaixão. Os senhores saem da loja dele extremamente triste com essa atitude. E aí, ao final do expediente, Bob vai para casa e seu Scrooge também vai em direção ao seu casarão. Chega no casarão, um casarão sombrio, a luz a querosene, ele coloca o mínimo para não gastar, então aquela casa escura. Na hora de jantar, ao invés de ter uma janta de véspera de Natal, decente, aquela coisa, não, é uma sopa que a funcionária dele preparou e colocou lá, e ele vai, toma aquela sopa, bota o roupão dele e vai dormir. Não quer saber, vai dormir. E quando ele está deitado, ele vai receber a visita do fantasma ou do espírito do seu sócio chamado Jacob Marley, né? A visita de Marley. Marley tinha desencarnado há 7 anos e volta agora para avisar a Scrooge a vida que ele estava vivendo, né? O que Marley estava passando, como ele estava passando, né, nesse desencarne dele. Então, o perispírito de Marley aparece para o senhor Scrooge, porque aqui não está dando para mostrar as imagens, né? Tem alguns problemas aqui, mas se tivesse dado, vocês iam entender, né? Marley aparece todo acorrentado, e nessas correntes, preso a ela, cofres, livros de contabilidade, né? Uma série de coisas que ele amealhou no mundo da matéria,
porém, na espiritualidade, ele não conseguiu ainda se desvencilhar de tudo isso, ele estava preso a tudo isso. E Marley diz para Scrooge: olha, eu forjei esta corrente em vida, elo por elo, metro por metro, foi formada por meus próprios atos. Então, Marley admite que o que ele plantou enquanto estava encarnado, ele estava colhendo. Que a colheita não só vem quando está encarnado, ela também chega no seu desencarne. E Marley estava vagando na erraticidade. Marley estava sofrendo. E no Livro dos Espíritas, na questão 255, é perguntado: quando o espírito diz que sofre, como é o caso de Marley, de que natureza é o seu sofrimento? Qual é o sofrimento de Marley, já que ele está desencarnado? E aí o Livro dos Espíritos vai responder: angústias morais que torturam, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, a angústia, as angústias morais eram o maior sofrimento que Marley estava carregando. Quer dizer, ele viu que passou uma existência correndo atrás do dinheiro, uma existência que ele desperdiçou, uma existência que ele não aproveitou, porque o dinheiro falava mais alto. Não, a questão aqui não é sobre não ter dinheiro ou trabalhar para ter dinheiro, que dinheiro não presta, não é por aí. A questão é: você possui o dinheiro ou o dinheiro lhe possui? É o que Joana de Ângeles coloca. A riqueza é para lhe dar liberdade, é para ter uma vida confortável, ou é para você se aprisionar? Porque Marley foi aprisionado por essa riqueza na sua existência. E Scrooge estava no mesmo caminho, porque ambos eram sócios, né? Eles eram sócios, e com comportamentos extremamente parecidos. Por isso que eles se davam muito bem. Então, meus amigos, minhas amigas, o Marley tinha desencarnado há 7 anos e voltou, né, se apresentou para o amigo, para o sócio, para Scrooge, para alertá-lo do tipo de vida que ele estava vivendo. Veja que é merecimento que o Scrooge estava tendo, né? Ter esse alerta. E aí o Marley diz: olha, Scrooge, você presta atenção na vida que você está levando, porque eu estou aqui, sofrendo, eu estou vagando, preso a essas correntes que eu mesmo produzi, que eu mesmo construí. E você está fazendo a mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. E vou lhe dizer mais: esta noite você vai receber a visita de 3 espíritos, com diferença de minutos de um para o outro. Então você não vai dormir, porque eles vão lhe acordar e vai lhe alertar. E o Scrooge não acreditou, ele estava achando que estava tendo um sonho, um pesadelo, sei lá o quê. Ele não estava acreditando naquilo. E aí o Marley vai embora, deu o aviso dele, porque ele gostava muito do Scrooge, e vai embora. E o Scrooge vai tentar dormir. Só que, como o Marley havia dito, ele vai receber a visita de 3 espíritos, que eles vão chamar de fantasma. Vai aparecer 3 espíritos. O espírito do Natal futuro, ou do Natal passado, é o primeiro. Depois vai vir o espírito do Natal presente. E depois o espírito do Natal futuro. Cada um para mostrar a Scrooge a vida que ele está levando. E aí se apresenta, minutos depois, se apresenta o espírito do Natal passado para Scrooge.
era um espírito de uma criança em formato de luz, muito lindo, em formato de luz. E aí, esse espírito, o Scrooge pergunta: "Quem é você?", quando ele aparece para ele. Todo assustado, ele disse: "Eu sou o espírito do Natal passado. Eu vou lhe levar a revisitar o seu passado, os seus natais passados". Ele disse: "O Natal de todo mundo?", "Não, o Natal, o seu Natal". E pega Scrooge pela mão e leva em desdobramento. Quem é espírita aqui sabe o que é que eu estou falando, em desdobramento, ou seja, Scrooge vai sair, né, o espírito dele vai sair do corpo, né, e vai fazer uma viagem para o seu passado. E quando ele vai fazer essa viagem, ele é levado para aquele Natal que ele estava vivendo na infância. O Natal na infância, lindo, muitas músicas, alegria, mesa farta, porque os pais dele tinham uma certa condição, mesa farta, aquelas pessoas que ele mais gostava, estava todo mundo ali. Ele super feliz, começou a cantar aquelas músicas que estavam ali e tudo. Só que, como ele estava ali em desdobramento, ninguém podia ver o Scrooge, nem tampouco o espírito do Natal passado. Eles viam todo mundo, mas ninguém conseguia vê-los, né? E aí, Scrooge também é levado para uma fase da vida dele na adolescência que o pai colocou para ele estudar por muitos anos em uma escola interna, um colégio interno, porque o pai de Scrooge tinha uma certa mágoa dele, porque a mãe morreu de parto de Scrooge. Então o pai associava a morte da esposa a Scrooge, né? E muitos natais Scrooge passou sozinho naquela escola. Então ele é levado a uma sala de aula onde ele está lá sozinho com os livros dele, lendo Robson Crusoe e tal, e ali ele não tinha o contato da família, os coleguinhas dele, os pais vinham pegar e ele nada. Então, uma infância ali machucada, né? Essa infância machucada, que muitas das vezes ela vai reverberar, né, lá na fase adulta. Talvez foi o caso de Scrooge, né, de se tornar um adulto egoísta, amargurado. Talvez esse motivo da infância ele não conseguiu superar, né? Ele não conseguiu aí transmutar isso aí e carregou isso para ao longo da sua vida, a essa possibilidade. E ele vê isso e ele fica muito triste quando vê. Porém, quando ele já está com uma certa idade, já entrando na fase da juventude, a irmã dele, que ele tinha uma irmã mais velha, consegue convencer o pai de eh, tirá-lo da escola, né, e fazer com que ele passasse o Natal com a família. E ele vai passar o Natal com a família, ele fica muito feliz, né. Depois o pai coloca para ele trabalhar, porque era muito comum nessa época na Inglaterra, adolescentes, trabalharem, e ele vai trabalhar, e o patrão dele era um patrão muito bom, ele trabalha em uma loja de tecido, quando chega a época de Natal, o patrão manda arrumar os móveis, afastar os móveis e fazer uma festa para os funcionários ali, e ali ele conhece a noiva dele, ele fica noivo, né? Mas quando ele se torna adulto, ele começa aquela coisa de amealhar, de juntar, de ganhar dinheiro, de eh, investir, e a noiva querendo casar, ter filho, constituir família, e Scrooge não queria. Scrooge queria primeiro ficar rico, para depois pensar em constituir família, em casar. E a noiva disse que não ia esperar, que ia libertá-lo desse compromisso, e entrega a aliança e desiste do casamento, né? Desiste, porque ia demorar bastante. E Scrooge vê tudo isso, o espírito do Natal passado mostra a ele tudo isso, e mostra também essa ex-noiva dele, agora casada,
com uma família linda, cheia de filhos, e ele fica mais amargurado ainda, porque ali poderia ser ele, o marido dessa moça poderia ser ele, e não foi por conta do apego dele ao dinheiro, né, do apego dele à matéria. Né? Então, ele sai dessa imersão ao seu passado, muito, por hora alegre, porque reviu coisas boas, mas por hora muito triste, porque ele perdeu aí muitas coisas interessantes que iria tornar a sua vida presente maravilhosa. E o espírito do Natal do passado carrega o Scrooge para o seu quarto, né? De volta ao quarto, de volta à cama. E Scrooge acorda. Aí ele achou ali que teve um pesadelo. Meu Deus, pesadelo. Mas não era, era um desdobramento, né? E minutos depois chega, né, o espírito do Natal presente, o Senhor forte, é, com uma chama na mão, né, vestido de verde, parecendo aqueles Papai Noel, né? O Papai Noel todo de verde, né, bem brincalhão. Aí ele, quem é você? O Scrooge pergunta. Ele disse, eu sou o espírito do Natal presente. E o que é que você veio fazer aqui? Aí ele disse, eu vim lhe dar a oportunidade de você conhecer o que você está fazendo nesta vida, para ver se você muda de atitude, né? E aí o espírito do Natal presente pega o Scrooge pela mão e leva pelas ruas de Londres, muita neve, muito frio, as pessoas bem agasalhadas nas ruas, brincando, jogando neve uma na outra, os cânticos natalinos nas praças, saindo também das igrejas, e Scrooge fica olhando tudo aquilo assustado, mas ele vai levar a uma visita que ele vai ficar, e ali vai mexer com o Scrooge, que é na casa do seu funcionário, Bob, né? E chega na casa de Bob, ele vai ver a família de Bob reunida, uma família pobre, né? Muito pobre, e a família de Bob ali se eu não me engano, aproximadamente 5 filhos, viu? Bob tinha a esposa, Bob, uma casinha pobre, e eles ali ceando. Ceando o quê, meu Deus? Que o dinheiro que Scrooge pagava a ele era tão pouco, era uma miséria. Mas Bob, mesmo assim, conseguiu comprar um franguinho para dividir para essas pessoas todas. A esposa de Bob, com muito jeito, conseguiu fazer um pudizinho, com muito cuidado, desenformando para não quebrar, para poder dar para todo mundo. E Scrooge está ali vendo tudo. Só que ninguém via Scrooge, né? Ele está ali com o espírito do Natal presente. E o espírito do Natal presente dizendo, está vendo aí, Scrooge? Não precisa muito para ser feliz. Eles estavam felizes, comendo aquela comidinha pouca, mas todo mundo reunido, o espírito de família, todo mundo ali presente, com suas roupas assim, rotas, roupas simples, ninguém com roupas novas, mirabolantes, casas magistralmente decoradas, não, tudo muito simples, tudo muito rústico, eles não tinham recursos, porém com muita harmonia, com muita felicidade ali naquele lar. E o funcionário dele, o Bob, estava radiante, tão radiante, que ele propôs um brinde ao senhor Scrooge. Pronto, o senhor Scrooge ficou sem chão. Como um brinde a mim, se eu pago uma miséria para esse rapaz, digo tanta coisa, desrespeito, e ainda pede um brinde a mim? E aí a família de Bob levanta a canequinha para fazer o brinde, e a esposa do Bob diz, como você quer fazer brinde para o senhor Scrooge? Se ele lhe trata tão mal, se ele lhe paga tão miseravelmente. Aí ele disse, olha, graças ao senhor Scrooge, mesmo ele pagando mal, essa ceia aqui é fruto do trabalho, do dinheiro que ele me paga. Graças a eles que a gente está aqui, abrigado nesta casa. É simples, tudo muito simples, mas é o que temos. Vamos fazer um brinde. Aí a esposa disse, olha, em nome
do seu esforço, porque você é muito esforçado, da sua humildade, eu aceito eu fazer um brinde. E aquilo mexeu com Scrooge, né? O filho de Bob, o pequeno Tim, ele tinha um problema de saúde grave, já tinha atingido uma das pernas e ele andava de muleta. E aí, o senhor Scrooge estava tão emocionado, tão tocado com a história que ele viu na casa de Bob, que ele perguntou ao espírito do Natal presente: essa criança, ela vai sobreviver? Aí o espírito do Natal presente disse: eu vejo uma muleta guardada em um canto e uma cadeira vazia. Eu penso que essa criança não vai sobreviver. E aí Scrooge fica extremamente mal com tudo aquilo, extremamente mal. E pede para o espírito do Natal presente levá-lo para casa. O espírito diz: não, ainda não terminou. Vamos agora à casa do seu sobrinho Fred. Aí leva o Scrooge para a casa do sobrinho. Quando chega na casa do sobrinho, era um pouco melhor, as condições eram um pouco melhores do que a casa do Bob, mas não era também lá essas riquezas todas. Mas era uma casa melhor, uma mesa com, com mais coisas, né? Com mais alimentos e tudo e tudo. E ele vê lá o Fred com a esposa, com os amigos e uma cadeira vazia. E Scrooge, muito ainda sem entender, achando que todo mundo podia vê-lo, sentou na cadeira. Aí o espírito do Natal presente disse: não, você nem precisa sentar, porque ninguém está ali vendo. Estamos aqui em espírito, em desdobramento, ninguém está vendo. Né? Mas ele ficou ali querendo participar, todo mundo dando risada, todo mundo comemorando e tal, se confraternizando. E teve um momento que o Fred disse: essa cadeira vazia, ela está destinada ao meu tio Scrooge. Eu não vou desistir dele. Todo Natal eu vou chamá-lo. Vai ter um momento que ele pode aceitar, porque eu gosto muito dele. Minha mãe gostava dele. E aí aquilo mexe com o Scrooge, porque era a irmã, a mãe de Bob, era a irmã que ele amava muito. Né? E o menino, o Fred, sobrinho dele, ama muito também o Scrooge, mas Scrooge, na sua ganância, achava que o Fred estava se aproximando dele por causa da riqueza dele. Isso é o mal de muita gente que tem dinheiro, né? Não são todas as pessoas, principalmente aquelas mais avarentas, né? Acha que todo mundo se aproxima dela pelo que ela tem e não pelo que ela é, né? Pelo ser, e sim pelo ter. E o Fred não estava se aproximando do tio porque ele tinha, ele estava se aproximando do tio porque ele o amava, por amor, por afeto, por carinho. Só que Scrooge não entendiam esse sentimento, não entendiam o que eram esses sentimentos. Qualquer pessoa que se aproximasse dele, ele já achava que era querendo o dinheiro dele, querendo a riqueza dele, querendo se aproveitar dele. Que vida triste, que vida triste. A pessoa tem tanto, mas esse tanto ela não usufrui. Ela não usufrui, ela está presa, ela está engaiolada com esses seus bens. Não é, como eu falei no início, não é problema ter dinheiro. O problema é como você lida com o dinheiro, né? Porque o dinheiro é para proporcionar felicidade a você e às pessoas que lhe cercam, as pessoas que você encontra que precise. É promover essa felicidade, é ajudar ao outro, né? É o que Marley falou lá atrás, a benevolência para com o próximo. É isso, é sobre isso, né? E Scrooge fica mal com tudo aquilo e pede para voltar. E volta, e volta. Só que minutos depois, quando ele está na cama dele, quem é que aparece? O espírito do Natal futuro. O espírito Natal futuro se apresenta como se fosse assim uma caveira, um espírito com uma capa preta, né? Como se fosse a morte, não fala, não interage, só conduz,
né? O espírito do Natal futuro vai levar Scrooge a refletir sobre as consequências terríveis da sua vida avarenta. E ele vai ser curto e grosso, e cru, muito cru. Vai mostrar a Scrooge o que vai acontecer com ele se ele não mudar de atitude agora. Ainda tem vida, enquanto tem vida, tem esperança, tem solução, né? Tem muita gente que diz assim, principalmente espírita, né? Não, esse problema aí eu vou deixar para outra vida, nessa eu não consigo resolver. Se você já tem um conhecimento, você tem que resolver nesta vida, porque você nem sabe quando vai retornar mais aqui. Vai retornar? Vai, mas quando? A fila é grande, é muita gente. A oportunidade está lhe sendo dada agora. Então, mude agora. Mude agora. Já fez a sua listinha? Eu sei que você não acredita em Papai Noel, não tem mais idade para isso, né? As crianças, a gente alimenta isso, que é muito bom, lúdico. Mas na nossa listinha, o que a gente quer para 2026? Se o Scrooge não gostava do Natal, porque ele disse que no Natal a gente fica mais velho, as dívidas chegam, você não tem dinheiro para pagar. Mas para 2026, você fez a sua listinha? Qual a sua listinha para 2026? O que é que você quer deixar para trás? Qual o elo? Qual a corrente? Lembra de Marley? As correntes que o prendem. Qual as correntes que você quer partir e jogar? Ou você quer se arrastar com o cofre nas costas? O cofre do egoísmo? O cofre da tristeza? Você quer entrar em 2026 assim? Ou você quer entrar mais leve? Ou você quer entrar mais solidário? Ou você quer entrar mais amável? Ou você quer entrar sendo uma pessoa aonde você chega, as pessoas querem estar perto porque você irradia paz, irradia luz, irradia bondade. Não é você ser bobo, mas é você estar em paz com você mesma, com você mesmo, tranquilo. O dinheiro é bom, excelente, mas ele é a cerejinha do bolo, é o mínimo, é o mínimo. A vida não é correr 24 horas atrás do vil metal. É correr 24 horas para você ser uma pessoa melhor. E dinheiro vem como consequência. E vem na medida que você precisar dele. O que precisar vai ter. É verdade? Se for para as escrituras, o que é dito nas escrituras? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Então, Jesus providencia. É óbvio que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O trabalho faz parte. A gente precisa sobreviver. Nós estamos na carne. É óbvio que se você tiver condições de ter um carrinho bom, confortável, é bom, tranquilo. Mas não para ostentar. Ah, eu tenho um carrinho bom, mas eu quero ter um pocante mesmo, que é quando eu passar na rua, todo mundo olhar para mim e tirar o chapéu. Infantilidade, falta de inteligência emocional, a pessoa se endividar pela tampa para querer impor a sua presença por um bem material. Isso não existe. Não existe. Aquelas pessoas que verdadeiramente têm, ela não ostenta. E se ostenta, faltou inteligência emocional para lidar com tudo isso. A simplicidade é elegância. Ser simples é elegante, né? As pessoas que ostentam, elas não são. Elas passam como pessoas pedantes. Pedantes. E aí esse espírito de Natal do futuro vai mostrar
algo bem interessante ao senhor Scrooge. Eu quero ressaltar a questão 886 do Livro dos Espíritos, a pergunta que diz assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? O verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Questão 886 do Livro dos Espíritos. E é respondido: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Essa é o verdadeiro sentido da palavra caridade. A caridade material é ótima, é bom, ajuda bastante. Você dá uma sopa a quem tem fome, você dá uma roupa a quem está tilintando de frio, né? Você dá uma cesta básica àquela família que precisa. É aí a caridade material. É bom fazer, é ótimo, é um desapego também. Mas tem a caridade moral. A moral é a mais difícil de fazer, muito mais difícil. Mas quando a pessoa começa fazendo a material, já é meio caminho andado, porque ela entende que não pode passar por esta vida só pensando nela, só sendo Scrooge, egoísta. Ela vai entender isso. Ela já começa a entender isso. E aí ela vai evoluindo e vai vendo que tem outras caridades que precisam ser feitas, muito mais importantes do que a material. Principalmente quando aquela pessoa lhe agride, lhe ofende, lhe denigre, e você releva, e você perdoa. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa tem que se abraçar, se beijar. Não é isso. Mas é você não guardar aquela mágoa. Não dizer, eu odeio fulano, e diz com tanto gosto, enche o peito para dizer isso. E fica aquela dor no peito remoendo, remoendo, e o que tem de gente jovem aí infartando, que é uma beleza. É uma beleza, né? Eu não perdoo fulano. Eu não perdoo ciclano. O perdão liberta. E deixe a espiritualidade cuidar das outras coisas. Quem tem razão, quem não tem, siga o seu caminho. Leve, solto, alegre, feliz. Você não é obrigado a, em uma noite de Natal, vai encontrar com a família. Encontro de família, Natal, família, amigos e tudo. E você vai encontrar com aquele seu desafeto, aquele familiar que, em uma certa altura do ano ou anos anteriores, lhe agrediu verbalmente, ou até às vezes fisicamente, né? E você olhar para aquela pessoa e dizer, oh, fulano, Feliz Natal, mas um Feliz Natal de coração. De coração. Ou então olhar para ele, se não tem ainda amarga, sair um Feliz Natal, pelo menos esboçar um sorriso. Sorriso. E não emanar uma energia de destruição, de vingança. Essa é a verdadeira caridade. Você tem coragem? Você tem coragem de, no seu Natal, você pegar, não é mensagenzinha de zap não, viu? Pegar o telefone e dizer, alô, é fulano? Olha, que Jesus lhe abençoe, que você tenha um Natal de paz. Tem coragem de fazer isso? Ainda não? Então vá no zapinho. Bota lá uma carinha. Feliz Natal, minha irmã, meu irmão. Tem coragem? Mas tem coragem de matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Cobra venenosa. E você está sendo essa cobra. Venenosa. Jararaca. É? Então, gente, essa é a verdadeira caridade. Caridade moral. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Ou seja, indulgente. Perdoar as imperfeições dos outros, porque você também as tem. E muitas.
Assim como alguém lhe machucou, você machucou pessoas. Você foi lá pedir desculpas? Você foi lá se retratar? Você foi lá pedir perdão? Existem várias maneiras de se pedir um perdão. Não precisa só abraçar. Um telefonema que você dá, um presentinho que você manda a Shopee levar. Shopee leva. Estou fazendo propaganda. Não estou ganhando nada, não. Hein? Mercado Livre também. Né? Levar um presentinho para aquela pessoa. Um cartãozinho. Isso é a caridade moral. Né? Isso é o verdadeiro sentido da caridade. E aí, gente, para a gente fechar, o espírito do Natal futuro vai levar seu Scrooge, sabe a quê? A morte. Seu Scrooge vai se ver em cima da cama, todo enrolado no lençol, sua funcionária roubando as cortinas, os lençóis de linho que ele tinha, pertences valiosos, e ele vê. Aí depois o espírito do Natal futuro leva seu Scrooge para a rua, para ele escutar a conversa das pessoas que o conheciam passando na rua e dizendo: nossa, aquele velho morreu? Graças a Deus, ele era muito miserável. Aí passa um casal de senhores comentando: você soube que seu Scrooge morreu? Foi mesmo. Meu Deus, que alegria. Vou passar meu Natal feliz, porque eu pedi dinheiro a ele e ele me cobrava 5, 10 vezes mais do que o que eu pedia, porque ele também fazia agiotagem. Scrooge. Que bom que minha dívida vai ser perdoada. Então as pessoas estavam comemorando a morte de Scrooge. Seu Scrooge não tinha uma viva alma, a não ser o seu sobrinho e o seu funcionário, para rezar por ele. Ele não era querido, ele não era amado, por conta das suas atitudes, por conta das suas atitudes, por conta da sua semeadura. Então ele começa a ter a colheita. E ele vê ali em cima de uma cama e ele pergunta para o espírito do Natal futuro: esse que está aí morto sou eu? Natal futuro não responde, não fala. Só leva a reflexão. Só leva o seu escudo à reflexão. E ele via que era ele. Então ele fica empavorosa. Ele fica: meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E aí o espírito do Natal futuro vai embora e já está amanhecendo o dia 25 de dezembro, é Natal. Amanhecendo o dia, seu Scrooge morava perto de uma igreja, a igreja começa a badalar o sino, aí ele acorda, começa a se tocar e ele vê que ele está vivo. Pense na alegria desse ancião. Eu estou vivo, eu posso mudar minha vida, eu posso modificar tudo isso. E ele começa a pular na cama. Tem um filme, viu? Pode procurar no YouTube, vários filmes. Um Conto de Natal, Charles Dickens, e tem também desenho animado. Vocês vão ver mais ou menos isso que eu estou dizendo, que aqui a gente está fazendo um resumo do resumo. Viu? Bem interessante para assistir com a família agora aí nesse período natalino. Então ele começa a pular, a festejar, estou vivo, estou vivo. Aí ele disse: eu vou fazer agora tudo diferente. Minha vida vai mudar. E aí ele abre a janela, as crianças estão brincando. Comumente ele ia xingar as crianças: vocês estão fazendo barulho, porque ele era rabugento. E aí não, ele chama uma daquelas crianças e diz: garoto, vá ali no açougue e diga ao açougueiro para me trazer o maior peru que ele tem lá. Aí o menino vai lhe dar a gorjeta ao menino, porque ele nunca deu gorjeta a ninguém. O menino até se assusta, e uma gorjeta até generosa. E daqui a pouco vem o dono do açougue com a carrocinha, com um peru que parecia mais uma ema de tão grande. Aí ele diz ao açougueiro: olha, eu quero que você leve esse peru nesse endereço. Sabe para onde o peru foi? Quem adivinha?
para a casa de Bob. E não diga que fui eu que mandei. É anônimo. Quando o peru chega na casa de Bob, a família de Bob fica empavorosa. Meu Deus, quem mandou isso aqui? Que peru enorme, peru grande. E aquele dia de Natal na casa da família de Bob foi uma festa. Seu Scrooge se arruma, coloca a sua melhor roupa e sai pelas ruas, dando esmola a quem está pedindo ali nas redondezas, dando contribuições generosas nas igrejas e vai diretamente para a casa do sobrinho dele. Quando ele chega na casa do sobrinho, o sobrinho faz uma festa. Tio, o senhor veio e eu estava esperando por tantos anos esse dia. Está aqui o seu lugar. E ali começa aquela confraternização, aquelas brincadeiras e aquela festa. E a gente vai tomando essas lições e vê que mudar é em qualquer idade, basta ter o despertar. E você? Já teve o seu despertar? Já despertou para ser uma pessoa melhor? Sem pieguismo? O que é que você vai levar para 2026? A pessoa acorrentada? Marley? A pessoa que se liberta? O senhor Scrooge? No outro dia, senhor Scrooge, quando o Bob vai trabalhar, Bob chega atrasado. Por que chegou atrasado? Scrooge pergunta. Ele diz, porque eu ganhei um peru tão grande, que eu nunca comi tanto na minha vida. E eu perdi o horário. E ele achando que seu Scrooge ia brigar com ele. Seu Scrooge disse, Bob, de hoje em diante, eu vou lhe pagar 3 vezes mais o seu salário. E as despesas médicas e tudo que o pequeno Tim precisar, quem vai pagar sou eu. Eu vou ser o avô do pequeno Tim. Eu vou abraçar a sua família e vou ajudar. E começou a ajudar a família de Bob. Se tivesse imagem, meus amigos, vocês iam ver, minhas amigas, o Bob, o senhor Scrooge, com um pequeno Tim aqui no ombro, brincando com ele na neve, porque ele se transformou em um homem feliz, em um homem em paz com ele mesmo. Ele entendeu que o propósito da vida não é amealhar, é ter para compartilhar. E ele começa a compartilhar o que ele tem. Ele não vai se tornar um homem paupérrimo, pobretão, nada disso, mas usufruir dos benefícios que a riqueza proporciona. Porque não vamos ser hipócritas. Você não ter nada, viver na miséria, não é nada agradável, não é nada romântico. Você ter uma vida confortável, fazer suas refeições quantas você quiser por dia, sua casinha confortável, é excelente. Mas não precisa exagerar. Não precisa você colocar como objetivo da sua vida a corrida do ouro maluco e nem ter tempo para a família para usufruir aquilo. Chega final de semana, onde está seu pai? Trabalhando. Onde está sua mãe? Trabalhando. Quando precisa, para viver, tudo bem. Mas muitas das vezes a pessoa já tem. A pessoa já tem sua casa própria, a pessoa já conquistou seu carrinho, a pessoa já conquistou colocar o seu filho em uma escola boa, já conseguiu tudo isso, mas fica buscando mais, inventando necessidade, achando que vai ser respeitado na sociedade porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque ela comprou uma roupa de grife. Procede? Creio que não procede. Então é isso, meus amigos. Eu só desejo que vocês tenham um Natal como o seu Scrooge teve. Ele deu o start, despertou,
Desperta, como diz Divaldo, e seja feliz. Desperta e seja feliz. Entendeu, gente? Então, é isso que eu desejo. Um Natal santo, de paz, de saúde para todos. E faça a sua listinha. Peça o Papai Noel. Ah, eu não acredito em Papai Noel. O Papai Noel, sabe quem vai ser? O Papai Noel vai ser a sua mudança de chave. Sua virada de chave. Para que as coisas aconteçam. Ganhar dinheiro é bom. O excesso já complica. Ganhar dinheiro é bom, mas fazer o que com ele? Para onde você canaliza ele? O que é que você quer com isso? Então, é isso. Muita paz, saúde para todos. Renata, minha amiga, é com você. Muito obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada a cada internauta que entrou aqui nesta live. E beijos para vocês. À disposição, Renata. Que maravilha, Josenaide! Que live deliciosa! Gratidão, minha irmã. Esse tema é fantástico. Não podia ser um tema melhor para a gente poder encerrar mesmo com chave de ouro o ano de 2025. Perfeito, Josenaide. Perfeitas as colocações que você fez, né? Como os mentores da nossa casa falam, né? Nosso pai Joaquim e a nossa cigana Silégina, não adianta a gente mudar o ano se a gente continua os mesmos, né? Então, que a gente possa, sim, vestir nossas roupas novas, né? E mudar, porque o mudar é agora, né? A gente pode mudar.